Angélica Concílio, CEO da Planin Comunicação, que é uma das principais agências de comunicação empresarial do Brasil. Desculpa. É com alegria que eu anuncio que eu serei moderadora do painel O Peso do Trabalho Invisível, que debaterá como as empresas podem ter um olhar diferenciado para a saúde da mulher. Eu estou aqui hoje com duas profissionais de grande destaque, a Tatiane Argenta, que é empresária da Voideless, Plenitude na gestão de talentos da sua empresa, e com a Simone Madri, que ela é sócia fundadora da Top to You. Falando um pouquinho das duas, a Simone Madri ela é mãe, esposa, empreendedora, ela tem mais de 30 anos de experiência na área de RH e ela é apaixonada por gente, inquieta, corajosa, criativa, e ela foi idealizadora e cofundadora, junto com o sócio, com o Thiago Correia, da startup de mentoria online Top to You, que é uma ferramenta disruptiva e poderosa de desenvolvimento e aprendizado para o mundo corporativo. Ela iniciou nessa área de RH empresas como a BAT e a PepsiCo, e por ser engajada e conectar pessoas, ela decidiu empreender. E esse empreendedorismo fez com que ela gerasse essa nova empresa. Em 95, ela fundou a boutique de Executive Search, Teamwork Hunting, que é uma empresa na qual ela é hunter até hoje. Ela acredita que nos processos de contratação, o diferencial é o conhecimento do mercado, networking de qualidade e o tratamento individualizado. Por isso, ela está sempre se atualizando para fazer diferença. Estamos também aqui com a Tatiane Argenta, que ela é mãe, esposa, empresária, produtora de conteúdo e uma pessoa engajada em projetos sociais que transformam vidas. Ela é formada em administração de empresas e pedagogia empresarial, pós-graduada em gestão de pessoas, mentoria e estratégias de negócios. Uma especialista em análise do ecossistema das empresas, ela trabalha para gerar gatilhos emocionais, que aumentam a produtividade por meio do engajamento, do pertencimento e também da felicidade. Ela tem mais de 20 anos de experiência em RH, tendo atuado em operações de equipes com mais de 1.000 colaboradores. Entre os principais parceiros estão empresas como a Live One Trade, que é a Operação Nacional do Varejo da Claro, e a Golpe RH, que trabalha para a Team Brasil, Chocolates Garoto e BRF. Então, como vocês podem ver, o painel vai ser muito interessante. Boa noite a todos. Olá, boa noite, Angélica. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, meninas. Um prazer. Vou começar com uma primeira pergunta, que, sem dúvida, a sobrecarga da mulher ela ficou maior com a pandemia, já que a maioria das brasileiras enfrenta uma jornada tripla de trabalho, com casa, filhos e ainda por cima toda a atividade empresarial. Eu defendo que a igualdade de oportunidades para as pessoas deveria existir independente do sexo, mas a realidade é que muitas mulheres ainda ganham menos que os homens no Brasil e possuem papéis diversos em suas vidas. Prova disso que no Google Brasil, recentemente, foi feita uma pesquisa que o termo cansada é 5 vezes mais buscado que o termo cansado. Então, até nisso, nós estamos piores. Então, eu gostaria de saber de vocês qual que é a opinião sobre esse tema e quais medidas que vocês recomendam que as empresas podem adotar para mudar ou, pelo menos, melhorar essa realidade. Então, começando com você, Simone, por favor. Bom, de novo, boa tarde, Angélica, prazer. Muito obrigada pelo convite. Estar junto aqui com a Tati também, um prazer. Bom, não tenha dúvida, que com a pandemia esse cenário piorou muito, porque toda esses papéis, essa jornada da mulher se misturou. Então, vida profissional, vida familiar, carreira, tudo no mesmo lá no liquidificador, sem as redes de apoio formais. Então, o que é isso? De repente, ela tem que fazer tudo ao mesmo tempo, sem uma escola, sem uma creche, sem a pessoa que ajudava ela em casa pelo distanciamento social. Então, piorou muito, o que não quer dizer que a cobrança tenha melhorado. E isso gerou, obviamente, Angélica, muita ansiedade, muito distúrbio, Quer dizer, quando a gente fala saúde mental, parece que a pessoa enlouqueceu, mas é meio isso, Porque é de surtar. Você tem lá uma cobrança profissional, o seu filho gritando do lado, tenho que bater meta, eu tenho que dar resultado, um momento complexo da economia, de pandemia. Então, com certeza, eu acho que as empresas se depararam com um tema que ficava muito embaixo do tapete, que é a história
do bem-estar, falando de uma forma leve, e da saúde mental mesmo, tá? Então, minha opinião, piorou muito, sim, né? E ficou muito exposto, ficou muito aparente. E, assim, minha opinião, né, e eu acho que várias empresas já estão tomando medidas em relação a isso, né? A gente está vendo vários programas e trilhas, né, dentro das empresas para cuidar da saúde mental, né, para cuidar do bem-estar e, principalmente, ajudar, né, a executiva, a mulher, nessa etapa de construção de carreira, né, ajudar esse processo da liderança feminina. E aí a gente pode falar em um monte de programas, em um monte de ferramentas. Acho que ao longo aí do papo a gente vai ter oportunidade. Muito bom. Tatiane. Concordo em tudo com que a... Boa tarde aí para todos. Concordo em tudo com que a Simone colocou. Mas eu acho que a gente precisa também olhar a metade do copo cheio. Eu sempre costumo dizer, de tudo que acontece à nossa volta, a gente sempre precisa tentar tirar a melhor experiência possível. Eu acho que sim, tudo isso que aconteceu com a pandemia veio expor algo bem latente aí, mas veio fazer também com que as empresas, com que os RHs das empresas vissem a questão do trabalho remoto, a questão da mãe que está preocupada com a saúde do filho, que não quer levar para a escolinha, que quer poder manter a família toda acolhida, viu que é possível para a mãe gerir estas duas coisas. E que a empresa ela precisa também ser parceira da sua colaboradora no sentido de estar proporcionando e de estar identificando quem são essas mulheres, quem são essas mães, como é que elas se adaptaram, de que forma eu, enquanto empresa, posso preparar um ambiente mais saudável, onde eu tenha uma mulher feliz, onde eu tenha uma mulher engajada e que siga me entregando as mesmas entregas do pré-pandemia ou até melhores, de uma forma mais produtiva e mais saudável. Então, eu acho que a pandemia ela veio de uma forma muito latente, mas ela veio para nos trazer grandes lições. Basta ver que nós estamos aqui. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, temos uma paulista e uma carioca e estamos discutindo algo que há 3 anos atrás provavelmente a gente estaria debatendo ao vivo, né? Exatamente, Tati. E uma das ferramentas poderosas, né, de que você está falando, exatamente isso, concordo com você, é justamente essa rede de apoio que se criou entre as mulheres, né? Esses programas de liderança feminina, essa troca de experiências, né? É uma riqueza. Então, acho que antigamente, né, os problemas ficavam muito de cada um, né? E hoje você tem essas trilhas femininas, né? Os nossos programas de mentoria da Talk to You, né? Tivemos um programa lindo com a TIM, Mulheres Positivas, sensacional, né? E é o que você falou, foi gerado por esse momento conturbado e confuso, né? Que expôs e acelerou, né, o desenvolvimento de uma questão, né, que estava aí muito embaixo do tapete. Toda razão. É verdade. Agora, falando um pouquinho sobre escolhas, por que a mulher ela é obrigada a fazer escolhas, né? Ela é obrigada a escolher isso ou aquilo, e os homens não sofrem nenhuma pressão em relação a isso? Quer dizer, essa é uma característica da mulher que realmente precisa ser ajustada, ou é uma imposição das empresas? Começando pela Tatiane. Então, eu tenho uma opinião, assim, de alguém que foi criada no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade super pequena, onde a geração dos meus pais, os meus tios, as minhas tias, vem de uma geração um tanto quanto patriarcal, onde o pai era o provedor das famílias. Ok, a mãe, a esposa, a mulher, ela poderia trabalhar, mas poderia trabalhar se ela fosse ser professora, ou se ela fosse fazer alguma atividade fim, mas havia de regra, as mulheres eram preparadas para exercer a função de mãe e a função de esposa. Isso eu acho que quebrou muito na nossa geração, onde as mulheres ganharam um espaço maior, mas ainda
há muito aquela sensação de nós mulheres, mães, esposas, de que eu, enquanto executiva, ou eu, enquanto profissional, eu, enquanto trabalhadora, eu tenho a opção, ou eu escolho a família, ou eu escolho o trabalho. Mas a gente está num momento do mundo em que as duas coisas precisam caminhar juntos. Porque se nós mulheres não nos sentirmos plena, a gente não consegue desempenhar nem uma coisa ou nem outra. Eu sou um exemplo bastante claro, assim, quando eu fui mãe pela primeira vez. Me preparei 9 meses, nossa, assim, já tinha um cargo alto de gestão, pensei, vou tirar a maternidade de letra. Então, me preparei, fiz curso de amamentação, estava com a rotina toda organizada, agenda para anotar peso, quantas gramas ganho por dia, e assim, saiu tudo completamente diferente do que eu imaginava. Me preparei, assim, que queria muito amamentar, imaginava todo aquele glamour, não tive essa glamorização da amamentação, as minhas filhas foram providas com o meu leite, mas não consegui amamentar, eu extraí o leite e proporcionava a amamentação, e com 2 semanas eu vi que estava faltando algo muito grande aí dentro de todo esse ecossistema aí para se equilibrar. Eu fui lá e bati na minha empresa que eu trabalhava e pedi para o meu gestor, eu disse, me deixa voltar, nem que sejam 3 horas por dia. E aí, mesmo sabendo que era algo completamente fora da nossa legislação, algo que não é previsto, e eu disse assim, eu preciso entender como eu vou administrar todos esses pilares, o ser uma profissional, o ser uma esposa, o ser uma mãe, e que eu não quero ter que fazer escolhas, ou isso ou aquilo. Eu já quero me adaptar a gerir as 3 coisas, porque para mim eu estava me sentindo incompleta. E o que foi muito bacana é que a empresa que eu trabalhava foi super receptiva e me gerou condições para que eu tivesse pessoas me dando suporte durante a noite e durante o dia ali na retaguarda com as babás, para eu poder estar administrando tudo isso. E aí eu vi que era muito mais simples do que eu imaginava. Então, eu acho que as empresas, elas precisam se preparar. Sim, eu acho que é uma via de mão dupla. E nós, mulheres, precisamos nos preparar. A gente não precisa fazer escolha. A gente não precisa mais tratar o tema quantidade. A gente precisa tratar o tema qualidade. Eu não preciso ficar toda a minha jornada dentro da minha empresa para ser produtiva, ou eu não preciso estar o dia inteiro cuidando da casa, dos filhos, do esposo, para me sentir 100% mãe. Então, tem que ter esse equilíbrio, e eu acho que a mulher ela só é completa quando ela consegue colocar todos esses pilares na balança e manter todos eles em um mesmo parâmetro. E você, Simone, concorda? Não, claro, super concordo. E eu acho que as empresas hoje já perceberam, né, que a mulher, principalmente em cargos estratégicos, onde elas conseguem influenciar, né, o ecossistema, elas colaboram e agregam demais a organização com as características femininas, né? Não é a mulher sendo mulher em cargo executivo, e não a mulher, né, sendo espelhada por um homem. Então, isso que a Tati falou, em que ela saber dividir e saber levar, né, esse lado feminino dela para o lado executivo, agrega muito valor para as empresas, né? E hoje, né, fazendo processos seletivos para cargos de alta liderança, falando de mulher, né, você vê que a criatividade, intuição, a multiplicidade de tarefas, né, faz toda a diferença na hora de exercer um cargo de alta liderança. Então, eu concordo com a Tati, eu acho que é a mulher sendo mulher, né, no trabalho, em casa. Não é isso, Tati? Sem dúvida. Vou falar um pouquinho de flexibilidade, então, já que vocês tocaram no tema. Vocês acreditam, em relação à flexibilidade do trabalho, vocês acreditam que as empresas poderiam reduzir as jornadas, ou pelo menos criar maneiras de tornar o trabalho um pouco menos exaustivo para as mães trabalhadoras? Porque a gente vê algumas pesquisas que mostram que 1 em cada 3 mulheres pensou em deixar o trabalho aí durante a pandemia. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, começando pela Tati.
Eu acho que a empresa ela precisa voltar um olhar para escutar. Escutem as mulheres das suas empresas, independente do nível de cargo que essa mulher se encontra. Porque, às vezes, o que serve para A não serve para B. E eu tenho presenciei diversos exemplos aí durante a pandemia de mães, de esposas, de mulheres que conseguiram desempenhar os seus papéis de forma brilhante, trabalhando 100% em home office, e de mulheres que não se habituaram nem com o home office, nem com o híbrido, que pediram para voltar para suas empresas. Então, eu volto muito naquela questão, não é a quantidade, é a qualidade. Então, eu acho que é escutar e usar esse gatilho, falando em gatilho mental, e usar esse gatilho mental para extrair o que de melhor a gente tem para oferecer dentro das organizações. O que é melhor para mim? O que for melhor para mim, certamente se traduzirá num melhor resultado dentro da organização. E você, Simone, como headhunter, como você vê essa questão da flexibilidade do trabalho? Acho que veio para ficar, né? O trabalho híbrido é uma realidade. E isso que a Tatiana falou, eu acho que é fantástico, porque quanto mais a mulher se autoconhece, né, ela sabe, ela entende o contexto em que ela está, ela pode negociar com a empresa, né, se planejar. Então, ela, para ter condições de bancar, né, ela precisa entregar, ela precisa ser produtiva, ela precisa ter alta performance. Agora, só ela vai saber o que ela precisa para ela ser tudo isso. Então, o trabalho de autoconhecimento se torna fundamental, né, para que ela possa negociar com a empresa qual a melhor forma, né, para ela fique feliz, né, e possa entregar, né, os melhores resultados. Acho que é por aí. É interessante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma responsabilidade da empresa. Só que a felicidade e a saúde começa na pessoa, né? Na pessoa. E a mulher que tem que ser um grande exemplo disso, até porque ela acaba sendo responsável pelo cuidado dos filhos, né? Pela gestão, muitas vezes, do ambiente familiar, né? Então, quer dizer, a felicidade e a saúde depende muito do autoconhecimento. Bem interessante isso. É um olhar que, às vezes, as empresas esquecem. Então, acho que fica aí um alerta aí para quem está nos ouvindo. E agora, aproveitando, vocês falaram também da questão do trabalho remoto. Vocês acham que a opção pelo trabalho remoto, né, ou o formato híbrido, vai ser um divisor de águas na contratação e na continuidade das mulheres dentro das empresas? Qual que é a opinião de vocês como headhunter e como consultora nessa área? Começando por vocês, Simone, por favor. Angélica, quando você fala um divisor de águas, você está falando assim que vão gerar mais oportunidades para a mulher? Porque ela vai ter mais como se dividir entre casa e trabalho? Eu acho que o divisor de águas é mais no sentido assim, que a empresa que não tiver esse modelo, ela não vai ser competitiva para atrair e reter os melhores talentos. Acho que é mais nesse sentido, né? Então, concordo plenamente, né? Hoje, quando você vai fazer um processo seletivo, a primeira pergunta é qual o modelo de contratação, né? Posso flexibilizar os dias já são determinados, e não só para essa divisão de vida pessoal, vida familiar, mas para o próprio desenvolvimento, né? Muita gente utilizando esse tempo, né, que ela consegue ter um pouquinho a mais pelo híbrido, pelo remoto, para fazer trabalhos de desenvolvimento. Né? É um curso, é uma escola online, é um trabalho de autoconhecimento, é uma terapia, e isso vem ajudando bastante, dando suporte, né, à saúde mental dos executivos. Então, esse tempinho aí do híbrido e do remoto, bem utilizado, só vem agregar valor no todo aí. E você, Tati, o que você acha a respeito? Sem dúvida, concordo com tudo que a Simone colocou, e eu acho que é um grande diferencial a organização que tem essa possibilidade de adotar essas práticas, ou de conceder a opção para a mulher de escolher o modelo que ela vai querer trabalhar. Sem dúvida, ela se torna mais competitiva aí aos olhos de nós, mulheres, quando buscamos oportunidades no mercado. Exatamente. Os programas hoje, né, Tati, a gente vê
Você tem aplicativos de yoga, meditação, né? Nutrição, né? Qual a mulher quem nunca quer perder 2 quilos, né? Quer se sentir bem, quer se sentir mais leve, quer se sentir ágil. Então, tudo isso faz parte, né, do pacote. E tem algo que eu acho bem legal até compartilhar, que isso também facilitou a vida da mulher, a questão de ter essa possibilidade facilita a vida da mulher, porque os homens também estão tendo essas possibilidades. Então, eu, enquanto mulher, sabendo que o meu companheiro, o meu esposo, ele também tem alguns dias que ele permanece em casa, isso me gera uma carga menor de responsabilidade, que até então, muitas vezes, a responsabilidade de levar para a escola, de buscar da escola, é a da mãe, é ela que faz todo esse corre. Não, agora o pai faz 2 dias, a mãe faz 3 dias, porque ele também tem os dias de home dele. Exatamente. Você sabe que eu tenho 2 sócios, desculpa, Angélica, eu engatei aqui. Mas fiquei até empolgada em falar. Eu tenho 2 sócios na Talk to You que são assim pães, né? Dividem mesmo as atividades domésticas, cuidam dos pequenos, e é reunião a toda hora, e é dever de casa, é trabalho. Então, Tati, é isso mesmo. O homem hoje divide com a mulher, o que facilita muito, muito. Na verdade, o homem deveria dividir mais, né? Acho que esses são os exemplos que fogem à regra, né? A regra deveria ser que todos ajudam, e não que essa seria uma responsabilidade apenas da mulher, né? Exatamente. Mas aproveitando, tocando nesse ponto, né? A gente vê que os homens eles têm um objetivo muito forte de chegar na liderança e crescer profissionalmente, né? Mas como é que as empresas podem promover o trabalho de autoconfiança na mulher para a gente ter mulheres cada vez mais seguras, felizes e bem-sucedidas em todas as frentes de suas vidas? Tatiane. Mais uma vez, eu volto na tecla do ouvir. Eu acho que a mulher, por si, a gente já tem esse dom, que é um dom de Deus aí de equilibrar vários pratinhos, e muitas vezes os próprios homens nos dizem, eu não sei como é que vocês conseguem escrever uma coisa, pensar outra e falar outra. Então, a gente já tem essa habilidade, que é uma coisa que vem, eu acho que é um dom que realmente vem com a gente. E a empresa, eu acho que ela tem que sugar esse dom das suas profissionais. Independente do nível organizacional que nós, mulheres, estamos inseridas, assim. Tem todo, como a Simone disse, tem todo esse tato, tem esse jeito diferente. Às vezes a mulher ela já entra não com uma barreira tão fechada, ela já consegue ser mais acolhedora, já consegue demonstrar um pouco mais o que ela pensa, o que ela sente. Isso hoje a gente vê que está fazendo toda a diferença. Essa humanização que nós, mulheres, temos a capacidade de trazer de uma forma mais clara dentro das empresas, porque da mesma forma que nós viemos de gerações que foram criadas para a mulher, que é a responsável pelo filho, pela educação, o homem ele vem criado também com aquela bagagem de que o homem não chora, de que o homem tem que ser o cara durão. Então, eu acho que as empresas precisam hoje desse equilíbrio. Precisa muitas vezes do cara durão, mas também precisa daquela mulher que vem como a mãe, que abraça, que às vezes belisca, mas que faz carinho também. Isso faz toda a diferença dentro da empresa. Faz. Simone. É isso mesmo. E eu volto naquela história, né, do saber pedir ajuda, né, entender os seus limites para poder pedir ajuda. Então, não ter medo de expor suas vulnerabilidades. Eu acho que vai muito por aí. Né? Saber pedir ajuda na hora certa. E eu acho que as empresas têm várias formas de acolher isso. Né? Com trabalhos de externos, ferramentas externas, um olhar externo, uma ajuda, né, em todo o apoio externo que ela possa dar. Então, eu acho que a mulher, sendo mulher, ela consegue ir mais feliz e mais longe. De novo, voltando lá naquele exemplo que eu dei no início, não se espelhar num homem, né? Agir como um homem, ser dura como um homem, eu acho que a vida fica mais difícil.
E, Simone, aproveitando o gancho, falando sobre a questão da saúde da mulher, né? A gente vê que muitas mulheres têm... nós temos até um crescimento recente na taxa de burnout, né? Porque as mulheres não conseguem, muitas vezes, delegar, né? E elas não estão abertas para feedback das lideranças de suas empresas. Então, muitas vezes tem um feedback que um homem encara de uma forma mais tranquila, as mulheres já ficam naquele estresse, né? Simplesmente porque elas receberam um toque ou, às vezes, um direcionamento da chefia, né? Como é que você vê essa questão do burnout, da saúde da mulher, diante desses desafios de negócios e também desses momentos de estresse? Pois é, Angélica. A gente sempre escuta falar de burnout, e lê sobre, escuta casos. Caramba, eu conheci um caso muito próximo a mim. E quando você fala que as mulheres não ouvem feedback, é uma coisa mais complicada, primeiro que ela se cobra o tempo todo, né? Ela tem que ser perfeita, de novo, se espelhando, né? Competindo em ser mulher. E magra, né? 2 quilos a menos. E magra, rindo, sorrindo, bonita, unha feita, cabelo feito. Pleno. Exatamente. E eu acho que a mulher, apesar de tudo isso, ela se acha sempre devedora. Sempre ela está faltando alguma coisa para ela que ela não entregou, e ela está sempre naquela ansiedade. E, de repente, quando vem um feedback negativo, aí vem na tua pergunta, né, Angélica? Muitas vezes ela se desconstrói inteira, ela não segura. De novo, eu acho que vem da história do autoconhecimento, de mostrar vulnerabilidades, de saber pedir ajuda. Então, quando ela fica lá naquela fortaleza o tempo inteiro, e quando vem um feedback diferente daquilo que ela programou, a casa realmente cai, se desconstrói. Eu conheci um caso muito próximo agora de uma executiva de alto nível, de uma empresa das top 5, enfim, e ela entrou num burnout por um feedback diferente, não negativo, diferente daquilo que ela esperava, porque eu não entendo que seja negativo, porque ela é uma pessoa de sucesso. E o que gerou esse burnout, ela está afastada até hoje, mas ela tem um comitê de médicos em volta. Não foi um problema de desajuste psicológico ou mental. Aí de tudo. Teve problema no coração, teve problema dentário, teve problema de ansiedade, e aí o desajuste é geral. O estrago é muito grande, Angélica. Eu fiquei muito impressionada com isso. Porque eu lia, óbvio, eu sabia de casos em que você escuta, mas eu vi do meu lado uma pessoa muito próxima, e é muito sério. Eu costumo Só falar que as mulheres... desculpa. Eu ia falar as que mulheres vão, né? O lugar mais difícil do mundo é o do outro, né? Então, às vezes, a gente não acredita que uma pessoa que é bem-sucedida pode passar por isso. E, na realidade, qualquer pessoa pode passar por qualquer problema de saúde, independente da condição que ela tem, seja profissional ou até mesmo da condição dela pessoal, né? Física, né? Então, quer dizer, a gente pode ter burnout com pessoas de 30 anos ou de 60, né, Simone? Exatamente. Então, é muito sério. E eu acho que vem daquela história do eu vou de uma forma dura, né? Sem me autoconhecer, sem entender os meus limites, né? A pessoa se agride para atingir alguns resultados, né? Ela não usou atalhos em que ela... Aí eu falo, a pessoa precisa se fazer carinho, né? Ela precisa ser doce com ela mesma. E você, Tati, o que você acha? Concordo com tudo que a Simone colocou aí e complemento que eu acho que não é só questão do autoconhecimento, porque às vezes a gente se autoconhece e somos nós mesmos que seguramos a nossa própria chibata. Às vezes a empresa ela não está do outro lado te cobrando toda aquela entrega, a tua família não está te cobrando toda aquela entrega, mas a gente sempre está com aquela chibata de que tudo tem que ser 100%. E eu acho que aí essa questão do autoconhecimento é a pessoa se autoconhecer, é a pessoa saber pedir ajuda e principalmente a pessoa saber dizer não. Porque muitas vezes a gente fica com receio de dizer o não, porque eu já tenho essa condição de que eu sou mulher, como é que o meu gestor vai ver se ele me pedir determinada coisa e eu falar não? Como é que eu vou ser vista dentro da minha família se eu negar alguma coisa que não vou poder assistir uma apresentação do filho?
questão das escolhas. Então, a gente tem que largar um pouco mão da chibata que nós mesmos nos seguramos contra nós, em prol aí de nos entendermos, opa lá, ok, consigo entregar, mas não consigo entregar hoje, consigo entregar daqui 2 dias, preciso de ajuda ou não consigo entregar. Então, eu acho que essa transparência é muito mais fácil a gente dizer o não do que não entregar mal feito, receber um feedback que às vezes a gente acaba interpretando de uma forma até equivocada, ou o feedback foi colocado de uma forma errada, a mesma coisa pode ser dita de diversas maneiras, e gerando um problema que toma uma magnitude muito grande na questão da saúde. Porque eu vejo que o corpo nosso, ele reflete tudo que o nosso interior está sentindo. Então, é a forma que o corpo tem de sinalizar que algo não está legal. É aquela palpitação, é aquela dorzinha de estômago, isso tudo são sinais de que algo dentro da gente não está, alguma engrenagem não está girando legal, né? Eu falo muito que, assim, os meninos, eles, pelo menos na geração da gente, eles estavam acostumados a brincar e ter a diversidade na brincadeira, né? Ou levou um gol, ou teve um problema, ou caiu, ou entrou numa briga e tal. E as meninas, era muito aquela brincadeira indoor, né? Então não pode machucar, não pode pular, vai rasgar o vestido, cuidado com a boneca. Então, assim, eu espero que essa nova geração tenha brincadeiras iguais e que se permita ter experiências diferentes, porque esse mundo maravilha não existe, né? A gente tem que criar esse ambiente a nosso favor, como vocês comentaram, né? Porque a saúde depende realmente de cada um nessa jornada, né? Infelizmente, a gente está quase chegando nos minutinhos finais. Uma pena que o papo aqui está muito bom com vocês. Eu queria deixar uma última pergunta de encerramento. Queria a opinião de vocês, como especialistas, quais iniciativas que vocês acham que as empresas poderiam aplicar, né, para melhorar a saúde da mulher no ambiente de trabalho. Começando com você, Tatiane. Bem bacana, porque até a vinheta que passou antes da gente iniciar falava aí da Fitter. É um software que eu tenho trabalhado com ele. Ele é um software de levantamento de felicidade. E eu, enquanto pessoa, de pessoas, onde é que eu entro? Para tentar parar as arestas quando um levantamento desses, de uma pesquisa de felicidade, não está legal, está gerando a empresa está precisando entender o porquê do risco de turnover, do absenteísmo alto. Eu acho que é muito de entender a realidade da empresa, entender qual entrega ela precisa e entender a profissional e o momento que ela está vivendo. Sempre estar olhando a via de mão dupla. Eu acho que esse é o grande segredo, porque todo mundo sai ganhando. Tu tem uma profissional mais feliz, tu tem uma mãe mais realizada, tu tem uma esposa que vai estar mais aliviada. Então, eu acho que porque assim, a gente já tem uma carga que a gente já carrega conosco, nós já falamos disso aí, de nos cobrarmos o tempo inteiro. Se eu estou sendo uma ótima mãe, será que eu estou faltando com alguma coisa no trabalho? Se eu estou sendo uma ótima profissional, será que eu estou deixando algo a desejar com o meu marido? Porque, vamos lá, chega o final de semana, às vezes a gente quer parar tudo, deitar na cama com um pijamão, assistir televisão e, ao mesmo tempo, estar se preocupando. Eu tinha que estar com a unha feita, com o cabelo ajeitado, porque eu sei que tem a outra mulher lá que malha, que é toda sarada, que isso, que aquilo, e já começa a se comparar com a outra. Então, são muitos grilos que a gente coloca na nossa cabeça. Então, a empresa ela tem que ter a sensibilidade também de gerar uma cadeia de apoio para nós mulheres, para que a gente aprenda a gerir todos esses nossos grilos, assim. E você, Simone, o que acha? É isso mesmo, eu acho que promover redes de apoio, né? Trocas de experiência, né? Grupos, comunidades, como a gente fala, né? Eu acho que isso funciona muito, a coisa do dar as mãos, né? Não estamos sozinhas. Isso é muito legal, né? Então a gente percebe muito isso na mentoria externa com executivas dentro da empresa, o impacto disso é impressionante. Né, um olhar externo, quando a pessoa fala assim, bom, eu posso falar o que eu quiser, que eu não vou me comprometer, não vai aparecer na minha avaliação,
né? E é um profissional que vai me dar um olhar externo. Então, essa rede de apoio, essa troca de experiências, eu acho que a empresa pode promover. E como a Tati falou, eu acho que cada um tem um tamanho, né, de roupa para vestir. Então, acho que a empresa tem que ter um cardápio aí de benefícios, né? E as pessoas saberem qual a melhor forma de usar, né? E a Angélica colocou, muito bem colocada, é uma via de duas mãos, né? Não é só por parte da empresa, mas é também por parte do profissional, né? Saber como utilizar da melhor forma aquilo que a empresa pode promover de acolhimento. Muito legal. Bom, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Não, foi uma aula verdadeira de duas grandes especialistas, Tatiane e Simone. Gratidão por ter a presença de vocês aqui no painel. Muito obrigada. E a todos que nos seguem, eu agradeço aí por ter participado do painel e a gente continua com a programação. Obrigada, meninas. Um beijo. Obrigada. Um beijo.